Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim trazer a pintura do fundo e da alça de nossa cesta. Vamos ver como fazer isso aí? Vamos ver o passo a passo? Como tem algumas pessoas que querem pintar esse risco em uma tela, então eu vou fazer completo, vou fazer o fundo, depois nós vamos fazer um chão, vamos fazer geral essa pintura, vou fechar todo o tecido. De início, eu peguei uma brochinha número 4, inteira, não tá cortada, não tá lixada, e passei clareador para tecido. Em toda essa parte que eu vou começar a pintar. Eu vou usar o clareador para tecido em todo esse fundo, mas eu vou colocando pouco a pouco conforme eu vou pintando. Coloquei o clareador com a brochinha número 4, agora eu peguei um pincel número 20 e passei o tom mostarda. Olha só, enchi toda a parte que eu havia colocado o clareador para tecido com o tom mostarda e agora estou passando mais clareador para dar continuidade à pintura. Veja que mesmo quando eu encosto na tinta, ele não sai manchando. Agora, eu peguei o tom amarelo bebê e vou continuar. Eu quero um fundo assim mais discreto, não muito escuro, cores mais apagadinhas, porque já temos muitas cores nessas frutas, não precisamos de mais tons que chamem a atenção para esse fundo. Primeiro, eu fiz uso do mostarda, agora estou fazendo uso do amarelo bebê e eu vou emendar bem esses tons. Eu não vou fazer aquele fundo manchado. Olha, ainda tá mostrando o encontro dessas tintas. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de mostarda e vou em movimento circular, tentando emendar eles. Primeiro, eu estou passando aqui no sentido horizontal, mas a emenda a gente consegue fazer melhor quando a gente faz no sentido circular. Peguei um pincel número 12. Esse pincel está cortado, lixado, e vou fazer esse cantinho, esse contorno da melancia, para não borrar. Cuidado para não borrar nesse momento. Se você ainda vai pintar o seu desenho, eu sugiro que você comece fazendo logo esse fundo. Lembrando que para cada elemento aí tem um vídeo. Um vídeo para melancia, para uva, para ameixa, enfim, cada um tem o seu vídeo. Então, você pode escolher ir pintando aquele que você achar melhor. Por exemplo, você pode fazer o fundo, depois fazer a melancia, depois ir fazendo as outras frutas que estão caindo em cima dela, ou seja, que ela está por trás dessas outras frutas. Afinal, o melhor é a gente pintar aquilo que está por trás, vindo trazendo até chegar naquilo que está mais à frente. Depois de eu ter chegado no ponto onde ficou o amarelo bebê puro, eu agora peguei um pouquinho de cinza chumbo e estou sombreando essa quina. Não precisa levar muita tinta, tá? Veja que eu tô pegando um pouquinho de tinta, espalhando na minha mão, fazendo uso do pincel número 20, é um pincel grande. Ele ajuda a gente a fazer essas emendas. Fica bem melhor fazendo assim com um pincel grande, pelinhos inteiros, sem cortar nem lixar. Esses cantinhos aí embaixo, eu enchi com um pincel pequenininho para não sair borrando tudo. Agora, eu peguei um pouquinho de mostarda e estou passando, olha, sombreando esse amarelo bebê. Para todo esse fundo, eu vou usar apenas mostarda, amarelo bebê e cinza chumbo. Vou colocar também um toquezinho de branco, mas bem pouquinho, aí nesse centro, ó, bem pelo meio da pintura. Mas nessa parte de cima, não vou trazer para essa parte de baixo, não. Passar ele no meio desse amarelo bebê. Cuidado com o pincel grande, para você não sair borrando ou o risco, ou se você já pintou todas as suas frutas, não borrar elas. Mesmo que você não tenha pintado ainda as frutas, mas evite sair borrando. Deixei
tudo aí só amarelo bebê. Esse cantinho aí tá todo de amarelo bebê. Claro, na parte de baixo tem o clareador para tecido, que eu, como disse, passei em toda parte desse fundo. E fui passando parte a parte. Agora, olha, um pouquinho de mostarda, espalhei na mão e vou unindo esse amarelo bebê. Será o mesmo processo que nós fizemos do outro lado. Essa é uma dica, não é? De fundo para esse risco, que você pode estar usando ele ou usando os tons que você gostar. Uma coisa é certa, as frutas, elas estão em um ambiente claro, elas não têm assim muita sombra, uma sombra muito marcada. Então, o bom seria fazer um fundo em tons mais claros, não fazer um fundo assim muito escuro, não. Olha que eu vou emendando esses tons, eu tô buscando emendar bem. Os lugares que estão ficando um pouquinho marcados, eu tô pegando um pouquinho mais de clareador para tecido e estou ajudando a fazer melhor essa emenda. Os movimentos circulares nessas emendas são bem importantes, eles já ajudam bastante a gente. Continuo agora com mostarda puro. Vou passar por todos esses cantinhos do mostarda. Tá vendo? Tá um pouquinho marcado, mas a gente vai ainda colocar o cinza chumbo. Para esse lado, eu vou acrescentar um pouquinho mais do cinza, mas eu não vou colocar demais. Olha só, coloquei um excesso, vou colocando com uma brochinha, a brochinha número 4, e vou em movimento circular, unindo isso aí. Vou passar por cima desse cabinho aí, da folhinha da uva. Mas depois eu pego um pincelzinho bem acabadinho. E passo por cima do desenho para tirar o excessozinho de tinta que pegar aí em cima, tá? Ele vai sair e vai ficar tranquilo. Observe que eu vou pegando, olha, aos pouquinhos, o cinza. Eu não pego grandes quantidades por vez. Vou passando esse cinza chumbo, espalhando bem, unindo essas tintas que estão aí. Elas estão úmidas, é importante que elas estejam ainda úmidas. Olha, o meu pincelzinho bem acabadinho, eu vou fazendo, que desenhando novamente, né? Vou passando ele em cima desse galinho que tem aí, fininho, e a tinta, o excesso de tinta que pegou em cima dele, ele sai, fica tranquilo. Agora, vamos começar a pintar essa alça dessa cesta. De início, eu vou encher essa pequena porção com siena natural, vou passar um toquezinho de sépia, bem pouquinho, fazendo o contorno do lado de fora. Passar um pouquinho de marrom nessa parte aí. Vamos misturando essas tonalidades. E olha só, gente, depois de unir isso aí, eu vou pegar um pouquinho, uma porção bem pouquinha de mostarda e vou colocar pela parte central como uma luminosidade. É um espaço bem pequenininho. Pegue um pincel pequeno, pincel número 2, que é o caso, estou usando o pincel número 2. E vá fazendo devagar, com tranquilidade. Usamos até então siena natural, sépia, marrom e mostarda. Vamos dar sequência nessa outra porçãozinha. Eu dei uma sombreada ali na parte de baixo com o sépia. Enchi essas duas porções com siena natural. Estou manchando com o marrom. Manchei um pouco com marrom. Agora, com o sépia, eu vou fazendo, olha, esse contorno aí do lado de fora, que fica pro lado de fora. E esse contorno, ele fica se perdendo essa tinta que está aí dentro, se emendando a ela. Não fica aquele contorno de desenho infantil, não, tá? Com mostarda, eu vou colocando a luminosidade aí nesse centro dessa segunda porção, né? A primeira já está pronta.
Agora, olha, venho eu novamente com o sépia, aliás, e vou fazendo uma sombra, um sombreado entre essas duas que eu estou pintando agora. E vou levando essa sombra até a parte tanto inferior quanto superior. Esse cantinho aí embaixo, a gente precisa deixar ele bem escurinho, porque ele está por baixo dessas cordinhas aí que dão a volta, né? Na minha região, esse material que é usado para fazer cesto, ele é chamado de cipó. Então, no caso, ele precisa ter uma sombra nessa parte que está por baixo, que passa por dentro desse cipó. Estou clareando o centro novamente desse aí que sobe. Essa luminosidade que eu tô colocando é com mostarda, mas eu vou colocar, olha, um toquezinho também com amarelo bebê, mais central, para dar tipo um brilho, como se fosse aquelas cestas que são envernizadas. Agora, enchi mais essas 3 porções com siena natural. Vou passar nessa parte de cima um pouco de marrom, puxando para baixo em cada um dos cipós. Olha só, pequenas porções. Lembrando que são desenhos, é um desenho grande, porém essas porções são pequenas. Vamos pegar pincel número 2, número 4, no máximo, e vamos trabalhar devagar e sempre levando pouca tinta. Depois de passar o marrom, eu vou começar a fazer essa sombra da separação dos cipós com o sépia. Vamos fazer a separação de cada um deles. E essa separação, eles são excessos que eu vou colocando, pegando sempre de pouquinho em pouquinho. Não tenha pressa, pegue várias vezes, não leve muita tinta para borrar isso aí. E eu vou descendo, tá vendo? Colocando uma pequena porção desse sépia, fazendo o contorno desse risco que não some com o siena natural. Se você passa o seu risco direitinho, você pode pintar com tranquilidade. Se o risco tiver mais escurinho, mais assim bem passado, quando você passar o siena, não vai sumir com ele. Aí, esse cipó, ele se some entre esses outros dois. Então, no caso, eu vou precisar deixar esse cantinho aí mais escuro. Eu deixei de início mais escuro com o sépia, mas eu vou aprofundar ele com o preto. Veja só, coloquei o sépia por essa região aí. Tô colocando, vamos colocar um pouquinho de preto, para deixar mais profundo também. Continuo com o sépia, fazendo a separação. Essa separação, ela é bem importante. Depois, quando a gente coloca as luminosidades no meio no centro desses cipós, eles aparecem bem. Olha só, estou eu passando sépia, estou passando uma boa camada, mas cuidado se você levar demais essa tonalidade que é escura, para aí vai ficar algo estranho. E depois, para você clarear, vai ficar difícil. Vai pegando de pouquinha tinta. Esse cantinho aí, ele requer um pouquinho mais de sombra, porque esse cipó central, entre esses 3 que estamos pintando, o do meio, ele se perde entre esses dois. Os dois da lateral direita e da lateral esquerda. Tá vendo? Nesse cantinho onde ele se perde, foi o lugar onde eu coloquei um toquezinho de preto. Veja que está mais escuro. Agora, eu coloquei as luminosidades com o mostarda. E vamos colocar uns toquezinhos para dar aquele brilhinho mais acentuado com amarelo bebê. Lembrando que esse é um pincel número 2, cortado, lixado. Olha só que o amarelo bebê deixa ele mais aparente, deixa ele mais separado, ressalta mais. Parece que ele pula mais ao tecido, não é isso? E aí estão essas porções prontas.
E eu vou fazer agora esse cipós que está amarrando essas porções que sobem. As porções da alça dessa cesta, né? Para esses risquinhos aí embaixo, essas separações, eu estou passando o marrom em cada um dos risquinhos. E estou espalhando porque esse marrom é como se ele fosse uma sombra que fosse para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Agora, eu vou vir com sépia e vou passar, olha só, o contorno, tô fazendo contorno na parte de baixo, espalhando levemente ali para cima. E vou fazer isso em cada um desses cipós. Fiz nesse primeiro e vou fazer nos demais. Observação. Olha, sobe um pouquinho a tinta só de um lado do pincel. As laterais, você precisa escurecer um pouquinho. Por quê? Porque ele está arredondando. Então, a gente precisa escurecer tanto o lado esquerdo, olha esse lado aí, quanto também o lado direito, para dar a impressão de que ele realmente está arredondando. Veja que esses cantinhos, eles ficam escurinhos. Olha só que eu tô tendo cuidado de escurecer não só o risco do carbono, esse risquinho que passa de um lado ao outro, mas também as laterais. Vou fazer isso por todas essas laterais da direita também. Coloco um toquezinho de sépia e puxo. Pouca coisa. Gente, se você colocar muito sépia aí, não vai dar certo. É pouquíssima tinta. Dá uma emendada, não deixe isso solto. Agora, com um pouquinho de mostarda, eu vou colocando luminosidade. Tá vendo? Vamos colocando as luminosidades. Não é difícil, só que você tem que ter paciência para trabalhar com o pincel pequeno, pouca tinta, e é trabalhoso, não é difícil. Depois de colocar com mostarda a luminosidade de cada um deles, eu vou colocar uns toquezinhos com amarelo bebê como brilho. Olha só. Um pouquinho de brilho para cada um. Um brilho bem central. Uma vez que a nossa luminosidade, ela tá vindo mais da frente mesmo. Essa parte aí embaixo, que já está toda cheia de siena natural, eu estou escurecendo. De início, eu passei um pouquinho de sépia, mas eu vou precisar colocar uma porção de preto nesse cantinho, entre a folha e os cipós que descem. Olha só, coloquei o preto fazendo divisas de cipós. É um espaço bem pequenininho, mas ele também tem seus detalhes. Agora, olha, com o preto, eu vou passando aí, principalmente descendo entre um cipó e outro. Olha só, vamos colocando, vamos puxando um pouquinho e prestando sempre atenção no risco. Para descer, gente, eu vou descer mais com sépia, tá? Eu coloquei uns toquezinhos de preto em cima, mas essa divisa entre esses cipózinhos que desce, eu vou colocar com sépia. Sempre um pincelzinho pequenininho. Esse canto em que ele encosta na uva fica um pouquinho mais escuro. E vou acentuar também com um pouquinho de preto. Pouca coisa. Já dá pra gente ver a separação de todos eles. Mesmo assim, estou reforçando com mostarda, que é a nossa luminosidade. A tinta que estamos usando para fazer nossa luminosidade. Para a parte de dentro, vou abusar um pouquinho mais do preto. Já vou começar com o preto. Olha só, vamos descendo isso aí. Você vai colocar uma quantidade maior de preto nessa parte de dentro, porque realmente é um espaço de sombra, mas não vai deixar de colocar os detalhezinhos dele também. Essa parte de baixo, estou passando sépia e puxando, levando de encontro ao preto, lembrando que também levará um pouquinho de preto nessa região aí embaixo.
Vamos misturar isso, tá bem escuro, eu sei. Agora, olha só. Tô fazendo divisa, as divisas na horizontal desses cipós, que já forma a parte de base da cesta mesmo, né? Essas divisas, elas ficam um tanto mais apagadinhas, no vídeo fica um pouco mais difícil de vê-las, mas na pintura aqui elas estão bem visíveis e sei que ficará também na sua casa. Fiz as separações dos cipós com o sépia, estou colocando um pouquinho de siena natural, passei um toquezinho mas bem pouquinho de mostarda, e nessa região não levará brilho. Veja que dá para aparecer os cipózinhos aí dentro. Pintei mais 4 porções de cipós da nossa alça. Estou colocando marrom por essa parte de cima, olha, tá vendo? Puxei bem eles. Estou manchando ainda um pouco mais a parte de baixo, mas não faço o contorno de baixo com marrom. Esse contorno de baixo eu vou fazer com sépia. Veja que eu vou fazer esse contorninho e vou puxar ele levemente. Não vou puxar demais. Uma vez que eu vou usar esse sépia para fazer as separações entre os cipós. Olha só, todos ficaram com uma porção de sombra na sua parte de baixo. Estou arrumando um pouquinho isso aí. Esse daí, ele é um pouquinho mais largo. E agora, nós vamos fazer as separações. Você não precisa se preocupar demais em fazer cipós muito certinho. Se eles entortarem um pouquinho, ficar um pouco torto, não tem problema, porque eles são assim mesmo. E é bom quando a gente faz assim, para não ficar aquela coisa muito artificial. Tô colocando agora mostarda como luminosidade, tô espalhando, não chego às partes que requer mais sombra, a parte de cima e a parte de baixo, mas pelo centro tô espalhando, tá vendo? Uma boa porção de mostarda. Quando eu falo boa porção, não esqueça, é pouquinha tinta, ela só vai ficar um pouco mais alongada. Se você levar muita tinta para essas regiões, vai dar um probleminha, porque elas são espaços bem pequenos. Vamos jogar por aí uns brilhos. Tá vendo? Esses brilhos eu estou colocando com o amarelo bebê. Você não precisa colocar demais. Tô colocando, vou dando uma apagadinha, deixando os lugares mais visíveis e outros mais apagadinhos. Agora, gente, eu enchi tudo isso aí também com siena natural. Estou passando marrom nessa parte de baixo. Veja que é a parte de dentro agora que está levando o marrom, uma vez que mudou a posição. A parte de cima, esse daí eu passei o marrom também. Veja só, até por aí eu passei o marrom. Estou manchando um pouco ainda de marrom esses cipós. Agora, vamos pegar o sépia. Com o sépia, eu vou escurecer esses, olha, eu vou fazer ainda esse contorno aí. Contornar essa também com sépia. Pouquíssima tinta. Pincel pequenininho, pincel número 2. E vou puxando. Veja que eu tô sombreando, mas não é nada assim tão forte. Agora, eu vou colocar o sépia desse outro lado, olha, na parte de cima. Eu inverti as posições dessas tintas. Vou passar em todas essas, tá vendo? Fiz que os contornos, as regiões onde eu quero que fique com maior sombra. Agora, eu vou começar a passar o sépia fazendo a separação desses cipós. E você vai fazer isso em todos eles. Veja que eu coloco o contorno e dou uma espalhadinha, fica sombreado. Não fica aquele risquinho apenas separando.
A gente vai colocando, olha, essa tinta. Não importa se der uma borradinha dessa forma, porque isso aí já vai ajudando a deixar uma sombra também. E fiz isso, viu, em todos eles. Agora, a gente vai colocar das partes mais largas, pelo centro de cada um deles, uma porçãozinha de mostarda. Esse mostarda, a gente deixa ele um tanto apagadinho. E é bem pouquinha tinta. Olha só, vou distribuindo porções de mostarda. Alguns lugares eu deixo um pouco mais claros, outros não. E vamos fazendo isso um a um. Devagar, pouca tinta, pincel pequeno, isso é muito importante. Passo nesses demais. E agora que colocamos as nossas luminosidades, vamos colocar os nossos brilhos. Vamos unir isso aí direitinho, para a gente pegar o amarelo bebê e colocar nossos brilhos. Cuidado na hora de colocar esses brilhos, para não deixar marcado demais e em quantidades demais. Veja, olha, que eu vou colocando, tá até uma boa quantidade, não é? Mas isso aí, depois a gente dá uma apagadinha. Eu vou basicamente determinando os espaços onde levará os nossos brilhinhos. Tá vendo? Desse lado tem brilho demais, do lado direito. Do lado esquerdo, eles estão mais discretos, não é verdade? De certo, ele pode levar um pouquinho mais, que ele está mais próximo a nós, mais próximo dessa luz. Mas não vamos deixar bem assim, não. Vamos aí, olha, dando uma melhoradinha, dando uma apagada. Lembrando que quanto mais central ficar esse brilhinho, melhor. Olha só, eu tô apagando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. O meio eu tô deixando mais forte, com um brilhinho mais visível. Essa região aí ficou mais clarinha, não tem problema, não se preocupe. Lembrando que você também pode deixar a alcinha da sua cesta mais clarinha, mais escura. Se você quiser mais clarinha, você coloca o tom ocre ouro ou o tom mostarda em maior quantidade. Eu escolhi fazer ela assim, mais escurinha. Enchi essa porção aí toda com siena natural. Estou passando uma pequena porção de marrom, fazendo o contorno desse lado esquerdo. E estou manchando, olha, os cipós em alguns lugares também com marrom, pelo centro, levando um pouquinho para o lado direito. Esse marrom, ele fica bom para dar um avermelhado em algumas porções, por alguns lugares. Essa parte aí embaixo, onde esses cipós estão amarrados, precisa ter uma sombra, do mesmo jeito do outro lado. Veja que eu manchei até bastante. Agora, com o sépia, eu vou marcar uns cantinhos que tem, uns afastamentos que tem entre um cipó e outro. Olha só que tem aí esse espaço onde eles estão afastados. E nesse outro lugar, também estão afastados. Eu passei o sépia, demarcando esses espaços. E agora, eu vou acrescentar, olha, um pouquinho de preto, dando mais profundidade. Tá vendo? Quando a gente coloca uns toquezinhos de preto, fica mais profundo. Ganha mais sombra essa região. Vou marcar bem e tome cuidado na hora de fazer isso aí, porque é um espaço bem pequenininho, pra gente não sair borrando esse cipós com esse preto, tá bem? Feito isso, a gente vai começar a fazer os nossos contornos com sépia, do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima. Cada espaço tem as suas particularidades, aqui e ali tem as suas diferenças, mas dá pra gente fazer com tranquilidade. Como eu disse, não é assim difícil, ele é trabalhoso e requer muita atenção na hora da gente pegar quantidades de tintas e pincéis pequenos. Estou sombreando de início com sépia, esses cantinhos aí,
Vou colocar uns toquezinhos de preto também, para deixar mais profundo. Principalmente entre as separações dos cipós, tá? Esse cantinho aí, ele precisa ter uma sombra. E essa sombra, ela acaba crescendo um pouquinho nas separações dos cipós. Esse lado aí já está bem marcadinho com o tom marrom que eu coloquei. Mas ainda temos que passar o sépia na separação de cada uma dessas porções. Vamos passando sépia, como o contorninho que fizemos em todos os outros, sendo que esse contorno, vamos fazer do mesmo jeito, deixando ele espalhado, mais unido aos tons de siena natural que já colocamos aí. Cuidado para você não puxar esse preto que está nessa região para cima ou para baixo. Deixe o preto centralizado ao ponto de profundidade. Passei sépia nessa separação, aí também veja que não é um contorno fininho, ele é algo mais grosseiro, ele é mais sombra de um espaço de profundidade entre os cipós. Olha só, uma separação um tanto grosseira, mas é assim mesmo que é de ser feito. E outra coisa, não se preocupe de deixar tudo bem certinho. Você pode deixar um espaço, um cipó se sobressaindo um pouquinho mais para fora, e um pouquinho mais adentro, separações como eu fiz aí. Alguns lugares no relevo mais baixo, mais alto, enfim. Porque quando a gente pega uma cesta, a gente vê algumas irregularidades nela. Então, você também não precisa se preocupar em fazer uma coisa assim tão certinha. Estou colocando as luminosidades com mostarda, da mesma forma que coloquei em todas as outras porções. Essa parte aí onde tem esse preto no meio, eu acrescentei um pouquinho mais de mostarda. Depois de você colocar sua luminosidade, olha só, que vai ajudar a deixar mais saliente o centro desses cipós, deixa cada uma dessas porções mais arredondadas. Vou colocando com o cuidado de não emendar um ao outro. Eles são espaços pequenos. Cuidado nessa hora de você sair emendando essas tonalidades ao que já está pintado, para você não acabar emendando um cipó ao outro. Você tem que emendar as tintas, trabalhar uma porção por porção, deixando separações entre todas elas. É muito importante a gente ver as separações entre os cipós. Aí, olha, estou levando um pouquinho mais de sépia, melhorando essas separações. É bem importante que cada um apareça bem. Observe que mesmo sem a gente ter colocado o brilho, eles já estão aparecendo bem. Agora, vamos colocar mais umas porçõezinhas aí do amarelo bebê. O brilho que vamos colocar dessa vez será com amarelo bebê. Vamos mais uma vez fazer essa regiãozinha aí. Ela será semelhante à outra, tem suas particularidades, cada um acaba tendo. Mas, para todo caso, vou encher ela toda de siena, como enchi a outra. Vou passar o marrom na separação, olha, entre cada um dos cipós. Marrom esse que acaba se estendendo um pouquinho para ambos os cipós, tanto de cima quanto de baixo, em cada um dos encontros. Vou escurecer a parte de baixo, tá vendo? Com o marrom. E agora, eu venho com o sépia. Vou fazer, olha, o mesmo que eu fiz do outro lado. Uma sombra para arredondar isso aí do lado direito e do lado esquerdo. E essa sombra, eu estou fazendo ela com sépia. Pegue um pincelzinho pequeno, 2, 4, um pincelzinho que você se sinta à vontade de trabalhar com ele. Que você consiga fazer esse trabalho sem borrar. Agora, eu vou passando sépia, fazendo as separações dos cipós.
E eles já vão aparecendo as suas porçõezinhas. Vamos dando uma arrumadinha nisso aí, uma unida a esses contornos, para eles não ficarem uns riscos assim soltos. Vou sombrear também essa parte aí com sépia, puxando para cada uma, olha, puxando entre cada um dos cipós. Vou fazer a separação deles. Essa parte levará menos preto. Ela está mais afora, ela é um lugar que requer menos sombra. Mas sim, vamos também colocar todas as sombras necessárias para fazer todas essas separações. Essa parte aí eu coloquei o preto. Por toda essa região, eu coloquei um toquezinho de preto. Para o lado direito, embaixo desses cipós que estão amarrando, esse preto ele é mais suave. Na parte de dentro, ele será um pouquinho mais forte. Olha que esse preto desce, tá vendo? Nas separações entre os cipós. E fica um tanto mais forte por essa região aí. Agora, a gente pega mais um pouquinho aí de siena, ou você pega um pouquinho de mostarda e dá uma emendada nisso aí para deixar mais homogêneo esse encontro de preto com siena. Passei um pouquinho de marrom aí em cima, desse cipó que acaba se afastando um pouquinho mais. Coloquei as separações desses aí de baixo com mostarda. Dá uma apagada para isso aí não ficar tão marcado. E vamos colocar também o mostarda com a luminosidade desses cipós que estão pela parte de fora. Vamos colocar a luminosidade nessa parte de cima também. A luminosidade desse lado, ela pode ser mais forte que do outro lado. As tonalidades serão as mesmas, a forma de pintar também será semelhante, apenas você querendo pode colocar um pouco mais de luminosidade por essa região. Estou colocando aí, olha, ainda estou colocando mostarda, espalhando isso aí, os toquezinhos de amarelo bebê para dar um brilho. Pincel pequenininho, pouquíssima tinta. Cuidado com esse amarelo bebê, que ele também aparece muito. Nesse cipózinho aí embaixo eu também coloquei. Todos levam um pouquinho de brilho. Menos nessa parte de dentro. Na parte que está para dentro da cesta, você não precisa colocar brilho, não. Só nesses que estão mais próximos da gente, mais para cá. Para hoje, nós vamos fazer essa porção. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade. Dentro em breve estaremos com todo o nosso desenho pronto. Beijos!